Senhor, né? Também sou grato ao pastor Edson. Obrigado, pastor Edson. Suas palavras foram reais. Há tempo para todas as coisas, né? Era para mim ter estado aqui há algum tempo atrás e não foi possível, porque Deus permitiu e marcou o dia de hoje. Amém? Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Amém! Abra comigo sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. E o versículo de número 40. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso de número 40, diz a Bíblia: Então Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe-a viva. Amém. E podem continuar sempre. Bendito seja Deus. Estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Estamos aqui porque Deus marca dia, marca hora e lugar para falar com o seu povo. Eu sei que muitos de nós aqui, provavelmente, passamos algum imprevisto, alguma dificuldade para chegar à casa do Senhor. Mas isso é apenas situações que acontecem na vida daquele que Deus tem um prêmio para dar. Eu dizia ao irmão que não há tropeço, não há obstáculo na vida de perdedor. Obstáculos existem na vida de pessoas que o diabo já descobriu que vão vencer na presença de Deus. Você chegou aqui hoje talvez um pouco cabisbaixo, angustiado, aflito. Se talvez você é uma dessas pessoas que veio para o culto hoje na última hora, porque você talvez passou o dia inteiro dizendo: hoje eu não vou. Eu quero dizer que você é um vencedor. Eu quero dizer que esses obstáculos é apenas sinais de que Deus tem um plano para realizar na sua vida. Glória a Deus. Muitos entendem obstáculos como sinais de que Deus não tem nada com ele. Muitos entendem obstáculos como sinais e situações de que Deus não ama ele. Mas eu quero que você nessa noite troque a lente dos teus olhos e entenda totalmente ao contrário do que você vem pensando até a noite de hoje. Obstáculos são exatamente o contrário. São exatamente sinais que Deus está no negócio. Obstáculos são muitas vezes, sim, sinais de que Deus está aprovando, e por isso há uma guerra contra a sua vida. Deus me trouxe aqui, trouxe você também, para que hoje, pelo poder da palavra pregada, pela fé que vem pelo ouvir, na manifestação do poder do Espírito Santo, os obstáculos se tornem degraus. Deus me trouxe você também, para que hoje o obstáculo seja trampolim, para que eu e você possamos chegar aonde Deus quer que nós chegamos. Quantos acreditam que Deus pode levar você aonde você acredita? Levante a mão, abra sua boca, dá glória a Deus, manda essa tristeza embora, pisa na cabeça do desânimo, diga para a dúvida que ela não tem lugar no teu coração nessa noite, porque Deus vai falar com você, vai falar comigo, e eu não vou devolver esse microfone enquanto eu não ver Deus tomar a sua vida nesse banco e você abrir seu coração dizendo: Deus falou comigo. Se você concorda com essa palavra, mais uma vez, levante a mão, dá um grito, glória a Deus.
Apóstolos, nós sabemos que quando a Bíblia está narrando Atos desde o primeiro capítulo, Deus está falando do início, do nascimento da chamada Igreja de Jesus Cristo, pois Jesus a preparou em 3 anos e 6 meses de ministério, e depois de toda a preparação da qual Jesus faz, Jesus confia a continuidade desta obra a 12 homens. E a Bíblia diz que estes 12 homens, que agora estão incumbidos pelo Espírito Santo, a dar continuidade naquilo que Jesus profetizara. Jesus fizera muitas coisas, mas o tempo fora curto para ele. Jesus comissionou então a mim e a você dar a continuidade daquilo que ele semeara nas nossas vidas. Jesus semeara uma igreja de vitória. Jesus semeara uma igreja poderosa. Jesus semeara na vida de homens e mulheres que viviam na sua época, e segundo a sua profecia, como escreve o evangelista João, dizendo que ele não estava só por aqueles que ali estavam, mas orava também por aqueles que ainda hão de vir, que no caso se referia a eu e você profeticamente. Jesus já sabia que eu e você seríamos pessoas poderosas na terra. Jesus sabia que o Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, faria com que nós nos levantássemos como uma ferramenta tão poderosa, tão abaladora contra o inferno, que ele acreditou deixar na mão de um homem feito do barro a grande comissão da chamada obra missionária, até que Jesus venha no arrebatamento. Jesus acreditou em você. Jesus, segundo o apóstolo Paulo, depositou dentro do vaso de barro o seu grande tesouro por nome de Espírito Santo. É ele que está por trás da igreja. É ele o grande agenciador do culto desta noite. Aqui não tem grande pregador, aqui não tem grande cantor, aqui não tem crente famoso, aqui não tem pedestal, aqui não tem trampolim de fama. Aqui não adianta gritar, não adianta pular, não adianta chorar, não adianta gemer, se por trás não haver o agenciador. É ele que move, é ele que quebranta, é ele que levanta, é ele que restaura. É por isso que eu estou tranquilo aqui nessa noite, porque Deus não precisa de mim. Ainda que eu não abrisse a boca, Deus pode pegar um homem humilde, como acabou de cantar aqui, e abrir uma janela no céu e abalar a cidade de Areiópolis. Eu quero dizer que o agenciador está aqui, e ele está à procura de uma ferramenta para usar. O agenciador está dentro da igreja nessa noite. É ele que vai mover esse culto. É ele que vai arrancar pedras de corações aqui nessa noite. É ele que vai arrancar as muralhas. É ele a chave que abre o cadeado, que escancar a porta, para que você possa passar. Você acredita que o Espírito Santo ainda é o agenciador? Diga glória a Deus. O Espírito Santo ainda é aquele que cuida da igreja. E se ele resolver fazer algo diferente aqui, talvez vai ter gente que vai se escandalizar, talvez vai ter gente aqui que vai dizer que não é do seu feitio, não é do seu costume. Eu tenho um recado para você, homem de Deus e mulher de Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu descubro que o que escandaliza a Bíblia é pecado. O que escandaliza a Deus é adultério, fornicação, mentira, falsidade, engano, vaidade, heresia, soberba. Mas eu tenho uma notícia boa para a Assembleia de Deus. O poder de Deus não escandaliza. Batismo no Espírito Santo não escandaliza. Quantos são batizados no Espírito Santo? Levante a mão. Dê lugar para Deus nessa noite. Glorifique o nome de Jesus. Olhe para o seu irmão e diga assim: não estranhe eu nessa noite, porque eu vou dar lugar para Jesus. Quantos vão dar lugar para Jesus aqui? Deixa eu ver. Quando Pedro, no capítulo de número 9, dando continuidade à comissão de Deus,
Pedro está um homem tarimbado, Pedro está um homem marcado, porque nós sabemos que Pedro foi um dos homens mais íntimos de Jesus. Todos nós conhecemos a história de Pedro. Pedro foi um homem, irmãos, que andara face a face com Cristo na terra. Pedro cometeu alguns erros que eu e você não poderíamos cometer, mas nós sabemos que todos os erros de um homem de Deus que erra tentando acertar, Deus não o julgará nem o condenará, porque há uma grande diferença entre errar e errar tentando acertar. Pedro errava tentando acertar, Pedro errava tentando fazer o melhor. Quando a Bíblia diz que Pedro nega Jesus por 3 vezes, Pedro negou pela fraqueza humana, mas o sentimento de Pedro era ir com Jesus até a morte, segundo a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus faz marcas profundas em Pedro. Pedro se desvia por 3 vezes, diz a Bíblia Sagrada. Pedro se desvia no Monte das Oliveiras, quando a Bíblia diz que ele arranca a espada da bainha e corta a orelha do soldado mau. 3 anos e 6 meses andando armado, e Jesus nunca disse para ele: tire a espada. 3 anos e 6 meses com uma ferramenta de morte, e Jesus nunca disse para ele: aqui você não vai congregar. Jesus sabia que há obras na vida de pessoas que só o Espírito Santo pode fazer. Quando Pedro corta a orelha de Malco, Jesus dá uma grande lição para Pedro. Primeiro, Jesus faz a primeira cirurgia plástica da história do ser humano. A Bíblia diz que ele pega a orelha de Malco e volta no lugar. Aquilo ali é apenas uma simbologia espiritual, porque Malco é uma das representações da igreja gentílica, a 13ª vara. Porque quando nós falamos de Israel, nós falamos de 12 tronos, nós falamos de 12 pedras, falamos de 12 discípulos e falamos também de 12 tribos. Quando Deus, já no propósito de chamar a igreja gentílica para a salvação, ele pega Arão no Antigo Testamento e faz com que a 13ª vara florescesse. Essa 13ª vara, segundo a Bíblia, está dentro da Arca da Aliança, junto com o maná e com as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Essa 13ª vara é símbolo da igreja gentílica. Então, se alguém disser para você que o número 13 é um número de azar, se alguém disser para você que o número 13 é um número de problema, diga para ele que esse número, segundo Deus, é o número da vitória minha, é o número da vitória sua. 13 na Bíblia fala do resgate da igreja. 13 na Bíblia fala do resgate de Deus para mim e para você. É por isso que Jesus usa a 13ª vara de Arão. Quando nós falamos de vara de Arão, nós falamos do socorro divino. É isso que Deus vai fazer quando Ele cura a orelha de Malco. Ele está dizendo que Paulo profetizaria 1857 anos depois, quando Paulo, no capítulo de número 10, em versículo 17 da carta escrita aos Romanos, ele diz: e a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Quando Jesus está curando a orelha de Malco, ele estava dizendo: eu vou deixar que o resto do mundo ouça também o evangelho da salvação. Sabe por que Jesus curou e reconstruiu a orelha de Malco? Porque Jesus estava dizendo: eu devolverei ao homem o direito de ouvir a voz de Deus. Não tem como sair daqui hoje sem ouvir a voz de Deus. Deus colou a tua audição, Deus voltou no lugar a tua audição espiritual, e hoje, nessa noite, eu e você vamos sair daqui dando glória a Deus e dizendo: Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu acredito que se tiver a orelha no chão, Jesus já está fazendo cirurgia nesse momento, porque você vai ouvir o que Deus tem para falar para você. Quando Pedro está
A Bíblia diz que Pedro comete um segundo erro. A Bíblia diz que Pedro nega Jesus 3 vezes. Quando a Bíblia diz que o galo canta, eu e você sabemos que na verdade não se falava de um galo literalmente, porque na época de Israel era proibido ter criações à volta do templo. Segundo a história, este galo na verdade era um soldado romano, um corneteiro que tocava trombeta sobre a catedral de Antônio, e ele dava 3 toques para que se virasse o turno dos soldados que faziam a guarda dentro de Jerusalém. Quando Jesus está dizendo, e antes que o galo cante, Jesus não estava dizendo literalmente do pássaro, de um frango que nós conhecemos por galo. Jesus estava dizendo que ele permitiria que este homem tocasse a trombeta por 3 vezes, e que Pedro a ouviria. Quando este homem berra pela primeira vez, porque trombeta na Bíblia fala de convocação, trombeta na Bíblia fala de sacrifício, por isso a Bíblia chama de uma das festas de festa da trombeta. Quando este homem está tocando pela 3ª vez, Pedro não só provavelmente está ouvindo o barulho da trombeta, como está vendo o soldado. Segundo os historiadores, é provável que esta trombeta tocara às 4 horas da manhã, que era a hora que se trocava a vigília dos soldados romanos. Quando Pedro ouve a trombeta tocando às 4 horas da manhã, Pedro não tem só a lembrança da palavra de Jesus que disse: antes que o galo cante por 3 vezes me negará. Mas Pedro, diz a Bíblia, que chora amargamente, porque Pedro tem uma segunda lembrança. E isso é uma conjectura que eu faço para você. Quando Pedro escuta a trombeta tocando, ele lembra das palavras de Cristo, mas ele também lembra de uma certa feita, quando o barquinho estava balançando no mar da Galileia, e a Bíblia diz que os discípulos, pensando que o barco ia a pique, eles desesperados, esqueceram da promessa, que quem disse que o barco ia chegar do outro lado era Jesus. Eles esqueceram que Jesus nunca deixou uma palavra cair por terra. Eles esqueceram que se Deus disse que o barco chega do outro lado, ele chega. Eles esqueceram que quem tinha garantido a chegada era Cristo. A Bíblia diz que eles se desesperam, e a Bíblia diz que na 4ª vigília, quando eles olham sobre o mar, lá vem um homem andando, e diz a Bíblia que Pedro diz: é um fantasma, e ele diz: não sou eu, não temais. E Pedro disse: se é o Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Quando Pedro está chorando amargamente, ele está lembrando que naquele mesmo horário da qual ele está chorando, um dia Deus lhe deu a mão, lhe arrancou das profundezas da morte e lhe deu uma nova oportunidade. Sabe o que é que Deus estava falando para Pedro através da corneta? Este horário do teu pecado é também o horário do teu milagre. Agora você vai decidir com o que você vai trabalhar na memória, com acusação ou com restauração. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Eu não sei se a trombeta tocou para você nesse domingo, e talvez a trombeta tocou e você disse: errei, pequei. Mas lembra-se também que foi num domingo como esse que Jesus salvou você. Foi num domingo como este que Deus lhe batizou com o Espírito Santo. Foi num domingo como este que Deus um dia fez um milagre na sua vida. A trombeta não é para te matar, a trombeta vai ser ferramenta de Deus para que você saiba que Deus ainda pode agir na tua vida. Pedro comete o 3º erro, diz a Bíblia, que Pedro volta a pescar no mar de Tiberíades. Aonde está Pedro? Pedro está no Tiberíades, mas Jesus já tinha chamado Pedro para o ministério. Pedro já tinha chamado, e diz a Bíblia que ele está pescando. Mas diz o texto sagrado que Jesus, na ascensão dos 40 dias, a Bíblia diz que Jesus chega na beira do Tiberíades. E a Bíblia diz que quando Jesus chega na beira do Tiberíades,
A Bíblia diz que há dois homens dentro do barco. O nome do primeiro é João e o nome do segundo é Pedro. A Bíblia diz que Pedro está nu, Pedro está fraco na fé, Pedro está abalado, Pedro está abatido, Pedro acha que não tem mais jeito, que não tem mais chamado. A Bíblia diz que quando Jesus chega na beira do mar, João olha para Pedro e dá um grito e diz: Pedro, o mestre está ali. Porque Pedro já não ouvia mais a voz do mestre. Pedro já não enxergava mais o mestre. Pedro estava nu. É por isso que a Bíblia diz que João está no barco. Sabe por que você não morreu até hoje? Sabe por que você já pensou em desviar muitas vezes e nunca desviou? Sabe por que você já pensou de entregar o teu cargo na igreja e ainda não entregou? Porque Deus colocou um João dentro do seu barco. Tem um João orando por você nessa noite. Tem um João gritando aqui nessa noite dizendo: Jesus está chamando você. Tem um João dentro do barco dizendo: Pedro, Jesus ainda está lhe chamando. A Bíblia diz que Pedro pula dentro d'água e não é para se esconder de Jesus. Pedro pula dentro d'água porque até eles puxarem a rede, bater os peixes, pegar os remos e voltar para a beira do mar ia demorar muito. Pedro tinha pressa. A Bíblia diz que ele pula dentro d'água e vem a nado porque ele tinha sede de Jesus. Quando a oportunidade chegar na sua vida, tenha pressa em agarrá-la. Quando a oportunidade chegar na sua vida, não fique esperando ninguém remar o barco para você. Quando a oportunidade chegar na sua vida, não fique esperando: se a Maria for para o culto eu vou, se a Maria não for eu não vou, se o pastor está na igreja eu vou, se o pastor não está eu não vou. Larga a mão de esperar pelo remo, pula dentro d'água nessa noite, bate o braço, nada, porque Jesus está na beira da praia nessa noite. Levante a mão e dá glória a Deus. Levante a mão e adore. Jesus está chamando eu, está chamando você. Aramando, que me mando rai, Pedro nada, vai correndo, Jesus chama ele. Quando a Bíblia diz que Jesus pisa na praia, a Bíblia diz que tem peixe, tem pão na brasa. Quando nós falamos de brasa, nós falamos do Espírito Santo. Jesus estava dizendo: ainda tem lugar para o Espírito na tua vida. Quando Jesus está falando de pão, Jesus está dizendo: Pedro, eu ainda vou alimentar a tua chamada. E quando Jesus está assando peixe, a Bíblia diz que quem está fazendo é Jesus. E Jesus está dizendo: eu vou cuidar do teu ministério. É eu que vou prover para você a tudo aquilo que você precisa. Pedro toma coragem, se levanta, caminha, marcha. Deus entrega um rebanho nas mãos dele. Pedro sabe que o ministério precisa acontecer. Pedro apacenta a igreja. Pedro se torna um grande pastor na obra de Deus, junto com Tiago e João. Só que agora há algo ardendo no coração de Pedro, e é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Diz a Bíblia que arde no coração de Pedro, presbítero Moisés, a chamada missionária. Pedro tem um ardor que arde dentro dele e ele não consegue mais ficar apenas dentro da congregação. Pedro se levanta para fazer missão. Crente salvo tem fome de missão. Crente salvo ainda tem fome de missão. Crente salvo ainda não se contenta em ficar apenas tendo a mesma meia dúzia de crente dentro da congregação. Ele precisa ver uma alma nova. Ele precisa ver alguém novo dentro dessa igreja. Quantos ainda têm fome de missão? Quantos ainda têm fome de missão dentro da
que Pedro sai fazer missão, e por onde Pedro pisa, a Bíblia diz que Pedro vem por Lida. E Pedro vem cortando pela cidade de Lida, onde diz a Bíblia que Paulo ganha Lídia, a mulher que vendia púrpura. Quando Pedro passa evangelizando pela cidade de Lida, diz a Bíblia que Pedro chega e começa a pregar, e Deus começa a lhe usar. E diz a Bíblia que dentro da cidade de Jope há uma mulher por nome de Dorcas. E diz a Bíblia, não se conta o fato, diz apenas que ela adoecendo morreu. Diz a Bíblia que lavaram o seu corpo, levaram para um quarto alto, um costume judaico. Antes de se velar um corpo, se lavava e levava um quarto para ser velado. Mas diz a Bíblia que quando eles ouvem dizer que Pedro está na cidade de Lida, a Bíblia conta que homens saem e vão até Pedro na cidade e lhe chamam. E contam para ele que Dorcas está morta. Aonde que Dorcas está morando, irmão José Luiz? A Bíblia diz que Dorcas mora na cidade de Jope. Quando nós falamos da cidade de Jope, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a história do profeta Jonas. Quando diz a Bíblia que ele, fugindo da cidade de Nínive, ele desce 56 quilômetros de Israel para a cidade chamada Jope. Quando nós falamos de Jope, nós falamos do hebraico beleza. Quando nós falamos beleza, nós falamos do grego vaidade, ostentação inútil. Jonas, quando desce para a cidade de Jope, Jonas tira o quipar, símbolo da autoridade divina. Jonas tira as vestes, símbolo da proteção divina. E Jonas raspa a barba, símbolo do testemunho do homem de Deus na época de Israel. A Bíblia diz que ele se converte em Jope para pegar um navio para Tarsis, para não ir para a cidade de Nínive. Deus faz um processo na vida de Jonas, eu e você conhecem a história. E Jonas acaba indo para onde Deus lhe tinha uma obra. Mas agora, quando a Bíblia diz da mulher por nome de Dorcas, Deus não está dizendo que Dorcas está se escondendo na cidade de Jope. A Bíblia diz que ela está trabalhando dentro da cidade de Jope. A primeira coisa que eu aprendo quando eu leio esse texto é que Jope não faz o caráter de ninguém. É que Jope não tem poder para mudar a identidade de ninguém. Ainda que você, sendo Ananias, Misael e Azarias, chegando em Babilônia, tentaram te chamar de Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda que te chamaram de Beltesazar, quando você na verdade é Daniel, eu quero lhe dizer que ainda que tentem mudar o teu nome, ninguém muda o teu caráter. Ainda que tentem mudar o teu nome, ninguém pode rasgar a identidade que já foi registrada no cartório do céu. O teu RG é original. Quando Deus olha do céu, ainda que te deram outro nome aqui na terra, Deus ainda te reconhece como aquele salvo escrito no livro da vida. Talvez você chegou aqui hoje com outra identidade. Talvez estão chamando você e tentando fazer um novo RG para você. Talvez estão chamando você de crente frio. Talvez a tua identidade hoje é crente morto. Talvez a tua identidade hoje é crente falido. Talvez a tua identidade hoje é crente sem unção, crente sem chamada, crente sem mensagem, crente sem louvor, crente sem promessa, crente sem congregação, crente sem mistério. Talvez você chegou aqui hoje tajado com algumas dessas identidades. Assim estava Dorcas dentro de Jope, mas tem uma diferença.
ministério, pelo amor de Deus, coloque a mão em alguém e diga para ele: Jope é para ser transformada. Deus não te chamou para ser corrompida em Jope. Deus te chamou para mudar a história de Jope. Deus não te chamou para cair na mentira do Facebook, da internet. Deus não te chamou para cair na condenação das novelas das 8. Deus não te chamou para ficar assistindo Corinthians e Palmeiras 4 horas da tarde do domingo. Deus te chamou para transformar Jope. Transforma Jope. Transforma Jope. Transforma. Recebe a unção de transformar. Recebe a unção de impactar. Recebe a unção que vai mudar. Quando você pisar dentro de Jope, vão ter que olhar e vai dizer: é diferente. O falar dele é diferente. A atitude dele é diferente. Aonde está Dorcas nessa noite? A Bíblia diz que Dorcas está costurando. Dorcas está costurando. Quando falamos de costura, falamos de veste. Quando falamos de veste, falamos de santificação. Quando falamos de vestes, falamos de testemunho ministerial. Veste na Bíblia é símbolo de cobertura de Deus. Foi isso que Jesus disse, que naquele dia o bem-aventurado não se achará nu. Veste na Bíblia fala de ministério. Dorcas estava construindo um ministério dentro de Jope. Dorcas sabia que Jope era uma cidade prostituta, porque era portuária, como a cidade de Corinto. Passava-se muitos turistas, por isso havia muita prostituição, mentira, engano. Mas Dorcas estava construindo um ministério. Não é fácil ser jovem no dia de hoje. Eu vejo muito jovem aqui. Não é fácil servir a Deus nos dias de hoje. Eu sei que não está fácil. Eu não vim aqui pregar mensagem de super-homem, porque eu e vocês ainda somos seres humanos, um corpo contaminado e falho, falível. Mas eu vim aqui dizer para você que é possível construir dentro de Jobe. É possível sim mudar a história de Jobe. Só que a Bíblia diz que enquanto Dorcas está trabalhando, a Bíblia diz que ela adoece e morre. Quantos de nós não adoecemos quando estamos construindo um ministério para Deus? Quantos de nós não adoecemos no meio da chamada? Porque começamos a 1000 por hora. Terminar não vai ser difícil, porque quando nós enxergarmos a linha de chegada, nós arrancaremos força da onde não tem, mas nós vamos passar essa linha. O problema está no meio. A dificuldade é sempre o meio. É no meio que bate o cansaço. E se você olha para trás, não dá mais para voltar. E se você olha para frente, a linha de chegada ainda não é visível. Então é no meio de uma chamada, é no meio de um ministério, é no meio de um tempo de obra de Deus que bate as maiores decepções. É no meio de uma chamada que bate as maiores frustrações, pastor Edson. É no meio de uma chamada que nós somos bombardeados com os maiores pensamentos de derrota. É no meio de uma chamada que se corre as lágrimas mais doloridas de um homem, de uma mulher de Deus. É no meio de uma chamada que às vezes perdemos as forças como Abraão. É no meio de uma chamada que parece que a agulha que costura a veste da nossa chamada não está mais tecendo a linha. Deus sabe disso. Deus conhece você, obreiro. Deus conhece você, obreira. Deus conhece você, círculo de oração. Deus conhece você, levita. Deus conhece você, jovem. Deus conhece o que você tem passado na família. Deus conhece as lágrimas ministerial. Deus sabe as dores e as feridas. É por isso que crente que tem chamada não vai morrer no meio da obra. É por isso que quem tem chamada não vai ser sepultado no meio da obra. A Bíblia diz que lá vem Pedro. Quando vem Pedro, diz a Bíblia que ele vem no versículo de número 40.
Quando você lê 40 na Bíblia, você vê tempo de provação, mas quando você lê tempo na Bíblia 40, você vê tempo de autoridade de Deus. A arca caminhou 40 dias sobre as águas. Davi, Saul e Salomão reina por 40 anos. Moisés, Elias, Josué e Jesus e jejuam 40 anos. Davi, no capítulo 17, diz que é no versículo de número 40 que ele toma o cajado nas mãos. E Jesus fica 40 dias nas ascensão. A Bíblia diz que Israel caminha 40 anos. A Bíblia diz 40. A Bíblia fala de autoridade divina. É por isso que Pedro, no capítulo de número 9, diz o texto no versículo de número 40: e Pedro, fazendo sair a todos, nessa noite não se assuste se os seus amigos se afastou, se o familiar deixou de ligar, os crentes já não acham mais nem o endereço da tua casa. É porque Deus colocou você no tempo do 40. Deus vai fazer todo mundo sair da tua vida, para quando Ele fazer o milagre, ninguém venha dizer: foi eu que tratei, foi eu que livrei, foi eu que ajudei. Levante a mão. Deus te deixou sozinho para Ele ser a tua companhia. Deus te deixou sozinho para Ele ser a tua força. Se você entrou aqui hoje sozinho, eu tenho uma notícia para você: você não está sozinho. Deus arrancou o braço da carne para descer com o braço do céu. Pega no braço do céu nessa noite. Pega no braço de Deus nessa noite. Pega, pega, pega. Quem pode pegar, pega. Quem pode pegar, pega, pega, pega. Porque Deus está dizendo: é eu que tiro para dar, é eu que complico para descomplicar, é eu que tranco para depois abrir. E Deus vai abrir nessa noite. Levante a mão e adore, porque Deus vai descomplicar a tua vida nessa noite. Eu profetizo sobre a tua vida. É dia de autoridade nessa noite. É dia de Deus arrancar para fora aquilo que estava preso. É dia de Deus arrancar para fora aquilo que estava morto. É dia de Deus dar vida para aquilo que não tinha vida. Ele mandou rastu,
sentindo a presença de Deus? Adore, por favor. Eu estou sentindo uma graça nova chegando nessa noite. Eu estou sentindo que algo espiritual está invadindo essa igreja. Deus vai renovar muitas vidas com o Espírito Santo. Novas línguas começarão a brotar na tua boca a partir de agora. Deus começa a ressuscitar uma chamada nova dentro do seu coração. Pavio que fumega vai ser incendiado daqui para o final desse culto. As janelas do céu já se abriram nesse momento. Deus está levantando você. Você está de pé hoje. Quando Pedro entra dentro da casa de Dorcas, diz a Bíblia que Pedro cai de joelho e começa a orar e diz: Tabita, levanta-te. Mas escute isso, por favor. Quando a Bíblia diz a palavra Tabita, na verdade estava na tradução do assírio grego Dorcas. Era para Pedro estar chamando ela de Dorcas, não de Tabita, porque Tabita era um nome assírio e Dorcas era um nome grego, inglês da época, língua falada dentro de Israel, depois do próprio linguajar romano e depois do próprio linguajar de Jesus, que era o hebraico. Porque que Jesus está dizendo na boca de Pedro, Tabita e não Dorcas, se Tabita era uma palavra síria. Quem é que não se lembra quando os assírios, mandados pelo inimigo, chegam na muralha de Jerusalém e os soldados da campana sobem no muro e dizem: olha, não falem em língua judaica, para que a cidade de Israel não se perturbe. Fale na própria língua síria, porque Israel não vai entender. Mas a Bíblia diz que eles falaram em judeu. Eu quero lhe dizer que quando se falava em assírio dentro de Israel, nenhum israelita entendia o que era falado, porque que Deus está dizendo
marca a tua história.